paz. Que bom estar com você aqui nesta noite, seja no presencial. Essa noite temos mais irmãos aqui na igreja. Que alegria, que Deus abençoe a vida de cada um, que seja uma noite muito gostosa, né? Já está sendo uma noite na presença do nosso Deus, uma noite onde nós falamos com o Senhor, ouvimos a palavra, somos edificados e nos sentimos preparados para as batalhas, amém? Amados, nessa noite eu passei uma chamada aí sobre a palavra desta noite, né? A fé provoca milagres. E aí o subtema desta noite é: veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. Os irmãos já sabem o texto que nós estaremos trabalhando nesta noite. Então eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em 1 Reis 18. É um texto maravilhoso, um texto conhecido por todos os irmãos, conta de uma história poderosa, onde nós vemos a ação do Senhor. O profeta Elias, ele era obediente à palavra de Deus na vida dele, e ele havia falado, como o Senhor havia lhe dito, que não haveria chuva, e ele falou isso. Neste momento, nós estamos falando de um contexto lá do Velho Testamento, né? O rei que estava naquele momento à frente do povo era o rei Acabe, era o filho de Onri, e era um rei ruim, O seu pai era ruim, os antepassados ali também não foram bons, e Acabe foi um rei muito ruim. Além dele ser ruim, ele era um rei que ele deixou entrar no meio do povo de Israel outros deuses. O povo estava adorando outros deuses. E ele ouvia sua mulher, que era pior do que ele, que era Jezabel. Então esse era o contexto que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. Então o profeta se levanta e dá a mensagem do Senhor, porque essa é a direção que o Senhor dá aos profetas, e ele vai lá e fala que não haveria chuva. E aí nós vamos começar então a ler, nós vamos ler o final desse desafio, que é um texto muito conhecido, que todos nós amamos, né? Nesse texto em que Elias então volta ao meio do povo, e aí ele fala com Acabe, e ele conta do desafio, chama assim: então vocês estão servindo a Baal, então chama todos os profetas, mas não chama um só não, chama os 450. Traz os 450 que nós vamos ver qual Deus vai mandar fogo dos céus. Então, em todo aquele contexto, ele fala: mas eu não vou fazer isso em oculto, eu não vou fazer isso escondidinho, entre eu e você. Não, vai ser na frente do povo. E convoca ali todo o povo, e todo o povo vai até este local para então ver esse desafio. E está lá os 450 profetas, e eles oraram, eles gritaram, eles se cortaram, eles fizeram de tudo para que descesse fogo dos céus. E eles colocaram ali uma oferta, que era um animal ali cortado. E eles fizeram de tudo. Ficaram cansados, exaustos, e não conseguiram que o fogo descesse dos céus. Então Elias zomba deles e fala: o Deus de vocês deve estar dormindo, o Deus de vocês deve ter saído, acho que ele não está ouvindo direito, grita mais alto, clama por ele mais alto, e nada aconteceu. Então eu começo a leitura aqui a partir do 36, porque é tremenda essa leitura. Depois de passado tudo isso, que eles estavam lá e o povo todo assistindo, né? Naquela época não tinha televisão, não tinha internet, então algo parecido com isso era algo que estava todo mundo lá querendo ver. E era um período muito triste para aquele povo e para aquele reinado, porque sem a chuva
tudo estava secando, os animais estavam morrendo, então havia fome, havia tristeza, havia muita destruição nesse tempo. Vamos ler no 36, depois que os profetas até desistiram, sabiam que não iam conseguir. Então, Elias, ele manda, então ele fala, agora é a minha vez. E ele coloca, então, as pedras, né, representando as 12 tribos dos filhos de Jacó. E ele manda jogar água. A água é o que apaga o fogo, né? Quando nós queremos apagar o fogo, nós jogamos água. Então Elias manda jogar água. Aquele povo que estava com falta de água, ainda vê Elias mandando jogar água sobre aquele altar. No 36, irmãos, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que não sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: ó Senhor, tu és Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, e que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. No 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cima do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por mais 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Texto poderoso, amados. A leitura desse texto já nos traz a lembrança de quem é o nosso Deus. Ele por si só já aviva em nós a nossa fé, a nossa esperança em ver ali o agir de Deus. O ponto que eu gostaria de ressaltar neste momento é: só o Senhor é Deus. Não divida a sua fé. Aquele povo, ele estava sendo influenciado claramente ali pelo seu rei e pela sua rainha. Ele estava dividindo ali o seu coração com o rei, com os deuses estranhos que eles estavam apresentando ao povo. O coração do povo estava ali dividido. Eles não tinham um exemplo a seguir. O rei não dava esse exemplo. Aquele que estava à frente não mostrava o caminho correto para o povo. E o povo estava enxergando como? Com os olhos carnais.
Eles estavam olhando as festas que eram oferecidas a esses deuses, as oferendas, e eles estavam então ali se contaminando e estavam deixando de lado o nosso Deus. Olha só a situação que eles estavam vendo. Eles estavam vivendo uma situação em que os profetas de Baal eram enaltecidos. Eles eram aqueles em que tinham valor. Eles eram aqueles em que o rei e a rainha serviam. E os profetas do Senhor foram perseguidos e mortos. Alguns escondidos em cavernas por pessoas que realmente temiam a Deus. Mas olha só, eles estavam sendo escorraçados. Então o povo olhava para aquilo e ele foi se corrompendo. Ele foi tomando formato, ele foi parando de crer em Deus. E eles precisavam ver para poder crer. E assim a gente vê em muitos momentos da Bíblia, que o povo precisa ver para crer. Então, olhando aquela situação, os profetas perseguidos, o nome do Senhor sendo colocado realmente abaixo de todos os nomes, e os nomes dos profetas, o Deus Baal sendo reverenciado, sendo cultuado. Então aquele povo começou então a se corromper. E somente depois, então, aí, da intervenção de Deus, é que aquele povo se volta. No versículo 21, se vocês voltarem à Bíblia, no versículo 21, Elias, quando ele foi começar todo o desafio, ele olhou bem para o povo e questionou: até quando... A versão está melhor. Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Só o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal o Deus, então vocês sigam a Baal. E o povo nada respondeu. Antes de acontecer tudo aquilo, do fogo descer do céu, nós vemos o coração dividido do povo. O povo não respondeu nada diante de Elias, mas nós lemos aqui que quando o fogo desce do céu, o povo começa a conclamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Este povo, assim como nós, irmãos, muitas vezes precisamos ver para poder crer, e na realidade não é isso que a fé nos ensina, não é isso que a fé nos direciona. Nós somos um povo que temos que olhar com os olhos espirituais, para que nós possamos então crer no nosso Deus. Aquele povo se levantou dizendo que só o Senhor é Deus, mas somente depois daquela grande intervenção. Amados, nós vemos claramente, nós às vezes olhamos e criticamos o povo da Bíblia, mas nós somos iguais, nós agimos da mesma forma. Quando nós falamos que Tomé quis colocar então as mãos nos cravos de Jesus, nós olhamos e falamos: olha Tomé, mas e nós, como nós somos? Nós estamos clamando muitas vezes por milagres, estamos esperando no Senhor, mas nós não vemos, nós não conseguimos crer, porque nós ainda não vimos. Será que nós iremos dizer, assim como este povo, cair de joelho e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? Só depois que você receber a bênção, irmão. Só depois que o milagre acontecer. E o que está acontecendo agora? O Senhor não está cuidando, o Senhor não está te levantando, o Senhor não está te dando força. Irmão, nós temos que dizer agora, em meio à prova: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que nós possamos não ter um coração dividido, um coração com dúvida, mas nós possamos declarar em meio à prova, durante a prova, depois da prova, na hora da vitória: só o Senhor é Deus. Amém?
Que essa seja uma palavra para o nosso coração, que nós possamos não ficar com a nossa fé, com o nosso coração dividido, esperando para então poder adorar e dizer que só o Senhor é Deus. E o segundo ponto, tudo isso tinha acontecido, o povo levantado em louvor, os profetas mortos, aquele povo viu tudo isso. E o moço que estava com Elias também. Ele estava em meio a tudo isso. Ele viu o poder de Deus, ele viu o fogo descendo e consumindo tudo que estava no altar ali. Ele viu, ele presenciou o poder de Deus. E então, Elias fala para ele, subiu no monte e falou, ó, vai lá olhar. Para ver o que tem no céu, olha para o lado do mar ali, para ver se começa a vir uma chuva. Eu já estou ouvindo o som de abundante chuva. E então aquele moço sobe e olha, e não vê nada. Ele olha, então ele volta, olha, não tem nada lá. Eu não consegui ver nada. Então Elias manda ele voltar. E Elias continua orando. E ele vai e volta. Então na 7ª vez, ele diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a mão de um homem. A palavra pequena aqui dá a impressão que ele olha e fala assim, olha, é uma coisinha pequena que eu vi, eu não sei se é isso que era para eu estar vendo, né? Eu estou vendo agora uma pequena nuvem. Atrás dessa palavra tem assim, Elias, tem uma pequena chance de vir uma chuva, porque eu vi uma nuvenzinha. Eu vi algo pequeno, uma chance de acontecer uma chuva. A Bíblia nos mostra, amados, muitas histórias de chances muito pequenas, mas que o Senhor agiu, e que o Senhor fez milagre, que o Senhor transformou. Nós vemos na história de Gideão, se nós olharmos qual a chance de um homem com 300 homens vencer um grande exército. Qual era esta chance? Pequena, muito pequena. Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi tinha alguma chance contra Golias? Os irmãos dele já desdenharam, já falaram, você fica lá cuidando daquelas poucas ovelhas e fica aí achando que você vai conseguir vencer. Então, havia muito pouca chance. Os irmãos realmente desdenharam Davi, mas olhando friamente, qual era a chance de Davi diante de Golias? Era 0, irmãos, era muito pequena. E aí nós vemos, né, que essas pessoas, esses personagens bíblicos, eles não olharam com os olhos carnais, mas eles olharam com os olhos espirituais. Então, aquele moço que viu o fogo descendo do céu e que talvez ali num momentinho de fé ele ainda falou assim, tem uma pequena nuvem, há uma pequena chance. Nós, irmãos, nós temos que ter fé quando nós estamos diante das dificuldades, mesmo diante da pouca chance. Quando nós olhamos e sabemos que há muito pouca chance. Moisés, qual era a chance de Moisés libertar o povo? Qual era a chance diante do faraó? Qual era? Ele saiu fugido do Egito, aí voltar e falar que ainda vai libertar todo mundo? A chance era muito pequena. Qual era a chance de Sara ter um filho na velhice? Era muito pequena. Aí eu pergunto para você, meu irmão, qual é a chance de você ver aquele seu filho convertido? Qual é a chance, meu irmão, de você ver a sua família transformada?
Qual é a chance, meu irmão, de você ver e ver o seu casamento voltar a ser um casamento feliz? Qual é a chance dessa situação que aos seus olhos é imutável, que não tem mais volta, que não tem mais situação, que não tem mais como se resolver? Qual é a chance de Deus transformar? Qual é a chance de você conseguir superar esta dor da perda que dilacera a sua alma e que você tem certeza que a cada dia você não consegue vencer aquele dia? Qual é a chance? Qual é a chance de Deus lhe dar sonhos novos? Nesta idade da minha vida eu vou ter sonhos novos. Qual é a chance? Às vezes nós não vemos nenhuma chance de chuva. Às vezes nós não conseguimos nem imaginar que a chuva vai vir. Nós não vemos nem a nuvem do tamanho da mão de um homem. Às vezes a doença nos traz a sensação de que realmente não há mais esperança, de que não há mais chance para nós. Mas nós, irmãos, nós somos dos que creem. E nós aprendemos através da palavra do nosso Deus. Olhe novamente. Vai lá e olha novamente para o lado do mar e vê se você vê alguma coisa. O Senhor está agindo, o Senhor está com você, o Senhor continua no controle. Vá novamente, continue crendo. Dê mais um passo de fé, não desista agora. Continue, meu irmão, continue. Vai lá e olha. Elias ouvia o que Deus falava e ele falava: eu estou ouvindo o som de abundante chuva. E nós queremos abundante chuva do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos abundante chuva do Senhor na nossa terra, na nossa igreja. Nós temos que realmente, como Elias, ouvir, irmãos, ouvir a voz do Senhor, abrir os olhos espirituais e ver que aquela pequena nuvem é o sinal que o Senhor está ali, que o Senhor vai fazer. Talvez não seja na primeira vez como eu queria. A hora que eu chegasse lá, eu já queria ver aquele céu cheio de nuvens escuras para dizer que ia chover, que ia ter uma abundante chuva. Às vezes não é no nosso tempo, mas nós temos que ir e nós temos que saber que o Senhor está no controle e que Ele vai fazer, amados. Ele vai fazer. Aquele moço talvez queria uma chuva já no primeiro olhar, mas não era assim que o Senhor tinha preparado, não era desta forma, amados. Então ele foi e aí ele viu aquela pequena nuvem, que nós possamos realmente ouvir e já começar a agradecer o som da abundante chuva do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos essa chuva abundante do Senhor, nós queremos transformação nas nossas vidas, a começar em nós. Nós queremos ver a nossa família transformada, nós queremos ver a nossa igreja transformada, nós queremos ver a nossa cidade, o nosso país, nós queremos ver o nosso mundo transformado. E para isso nós temos que crer, amados. Nós somos desses que vão estar, assim como Elias, orando, por mais que as pessoas não estão vendo. Eu não estou vendo nuvem, eu não estou vendo nada, não vai chover. Vai chover. Nós somos os que creem, aqueles que esperam no Senhor e que sabem que o Senhor vai cumprir as suas promessas. Amém? Nós veremos essa chuva abundante do Senhor sobre o solo, sobre as nossas vidas. 3 anos sem chuva, e naquela noite, aquela tarde, a chuva abundante veio. Que nós possamos ouvir o som da chuva, que nós possamos, apesar da pequena nuvem, saber que o Senhor vai fazer. Amém? Amados, essa palavra falou muito ao meu coração. Eu espero que tenha falado ao seu coração. A fé, ela provoca milagres, mas a fé, ela é carregada de atitudes, ela é carregada de pessoas que realmente buscam ao Senhor através da oração, através de uma vida que não se corrompe com os deuses e com as situações, mas que está diante do nosso Deus. Amém?